Querido ouvinte do programa Hora da Família, pela Rádio Vida Nova FM, eu sou Cláudia e estou aqui para conversar hoje com convidados muito especiais sobre um tema muito caro ao nosso coração, sobre o qual a gente vem dialogando desde programas anteriores, desde o início deste ano, muito à luz do ano jubilar, pensando o tema da esperança, que foi e continua sendo tão caro ao nosso coração, dentro da proposta do ano jubilar. E a gente vem hoje continuar lançando os nossos olhares de esperança sobre a educação. Esse é o tema do nosso programa de hoje. E eu tenho a grata satisfação de receber para conversar comigo sobre o tema a Maria Nilciene Siqueira, que é assistente social com foco educacional. Ela faz parte do Núcleo de Acolhimento Educacional de Santa Maria do Suaçuí e atende escolas, daquele município. Vou receber também para essa conversa o analista educacional da Superintendência Regional de Ensino, Wagner Soares, que tem aí uma longa caminhada dentro da educação e que muito pode contribuir e trazer luz e trazer o seu olhar de esperança sobre a educação. E tenho também para afagar o meu coração, o coração de todos os ouvintes, a alegria de receber, de ouvir, e de contar nesse programa de hoje com a participação da Melissa Cândida Ribeiro, a minha afilhada querida, que sempre acompanha a Hora da Família, sempre acompanha a Dindinha lá de Sabinópolis. E hoje ela veio para conversar com a Dindinha. Vai ser uma alegria estar com você, Melissa, te ouvir, partilhar com você, trazendo também o seu olhar de esperança, esse olhar da criança que é sempre muito cheio de esperança, de vida. E esperança na história da salvação, ela está muito além daquilo que se espera. Porque quando eu espero algo que, de certa forma, eu já sei a que vem, de onde vem, como vem, é um esperar. Mas não precisa tanto do esperançar. O esperançar está além, porque o esperançar é você esperar aquilo que você nem sabe se vem, mas você acredita que virá. Então, por isso que a esperança ela caminha de mãos dadas com a fé, Pode ser uma irmã gêmea ou uma filha da fé. A gente pode entender assim, dentro do contexto das virtudes, está de mãos dadas com a fé. E também com o amor. Porque educar é também um ato de amor. Por isso um ato de esperança, por isso um ato de fé, por isso um ato de quem espera, por isso um ato de quem olha de forma positiva, de forma esperançosa, mesmo diante dos desafios. Porque a história da educação, ela não está fora da história da salvação. Todas as pessoas ao longo da humanidade, ao longo da história, em tempos diversos, em situações diversas, em contextos diversos, fizeram o seu processo educativo. Seja ele na história da salvação cristã, na história em outros processos, dentro da igreja católica, dentro de outras denominações religiosas, dentro da escola, na nossa sociedade como um todo, tudo passa pela educação, porque tudo passa pelo aprendizado. Nós nascemos e iniciamos esse processo de aprendizagem na nossa família, que é a nossa primeira e melhor escola. Então, eu gostaria nesse primeiro bloco de continuar essa conversa ouvindo a Maria Nilciene, que tem muitos exemplos, muitas experiências, muitos relatos para nos ajudar a lançar esse olhar de esperança. Ela que atende um público, às vezes, muito necessitado, às vezes estudantes que estão ali no limiar de desesperançar, de perder a esperança por motivos vários. Algo que é muito comum no nosso contexto educativo hoje, é algo que é muito comum nas escolas, mas é algo que é muito comum na nossa vida como um todo. Então, eu convido a Nilciene para trazer o seu olhar de esperança sobre a educação e também trazer a sua fala, a sua voz, que vai nos ajudar a esperançar, apesar dos desafios atuais, apesar dos desafios
da educação hoje, Nilciene, como lançar olhares de esperança sobre a educação. Olhar de esperança sobre a educação. Ter um olhar de esperança sobre a educação é acreditar na capacidade transformadora que ela carrega, mesmo diante das desigualdades que ainda marcam o cotidiano escolar. É reconhecer que cada criança e cada jovem trazem em si uma história, um contexto e um potencial que precisam ser valorizados e compreendidos. O assistente social, nesse processo, atua como ponte entre a escola, a família e a comunidade, fortalecendo vínculos e criando condições para que o direito à educação se torne uma realidade plena e acessível a todos. Cada intervenção, cada escuta e cada diálogo podem contribuir para mudar realidades, abrir horizontes e devolver sentido à trajetória de muitos estudantes e suas famílias. O assistente social que atua na educação compreende que sua presença na escola é um ato de resistência e cuidado. Sua prática profissional se orienta pelos princípios da equidade, da justiça social e do respeito à dignidade humana. A escuta atenta, o acolhimento e o trabalho em rede são instrumentos que fortalecem a permanência escolar e promovem o desenvolvimento integral dos estudantes. O olhar de esperança é também o olhar que enxerga potencialidades onde os muitos veem apenas limitações. É acreditar na força da coletividade, na parceria entre família, escola e comunidade, e na capacidade que cada sujeito tem de se reinventar. Quando a educação é vivida de forma inclusiva e participativa, ela se torna um verdadeiro instrumento de emancipação social. A educação, quando acompanhada de políticas públicas efetivas e de uma rede de apoio sólida, pode romper ciclos de exclusão e abrir portas para novos horizontes. Em meio a tantos desafios que o mundo enfrenta, olhar para a educação como esperança é acreditar na força transformadora que habita em cada sala de aula, em cada estudante e em cada professor. A educação é um terreno fértil, onde se plantam sonhos, cultivam-se valores e colhem-se futuros melhores. Ter esperança na educação é reconhecer que ela não se resume a conteúdos ou avaliações, mas se expressa em cada gesto de acolhimento, em cada descoberta e em cada olhar que aprende e ensina. A educação continua sendo a chave que abre caminhos e rompe barreiras. O olhar de esperança é aquele que enxerga além dos obstáculos, que vê nas crianças e adolescentes o potencial de transformar o mundo com conhecimento, empatia e compromisso ético. É o olhar que acredita na escola como espaço de construção coletiva, de respeito às diferenças e de valorização da vida. A união entre família e escola fortalece o processo educativo, promove diálogo, confiança e acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes. Juntos, formam uma rede de apoio ao aluno. Portanto, manter um olhar de esperança sobre a educação é continuar acreditando no ser humano, na capacidade de aprender e de transformar o mundo ao seu redor. É reafirmar que a escola é um espaço de sonhos,
de esperança, de pertencimento e de recomeço, e que, com amor, compromisso e fé na educação, podemos construir um futuro mais humano e igualitário. Tem uma frase de Paulo Freire que eu gostaria de ler para vocês. Não se pode falar em educação sem amor. Caro ouvinte do Programário da Família, nós estamos de volta no segundo bloco do nosso programa. Hoje, lançando olhares de esperança sobre educação, esse é o nosso tema. E no primeiro bloco, a gente conversou um pouco sobre essa virtude e ouvimos também a Nilciene com seu olhar de esperança. Ela que é assistente social com foco educacional. Ela vive muito da realidade, né, dos nossos estudantes da educação básica e o quanto a esperança é necessária nas nossas vivências, na escola, pensando na educação formal, para que a gente consiga superar os desafios próprios da educação do nosso tempo. E o nosso tema, inspirado no jubileu, né, que nós estamos aí no ano jubilar, conversando sobre esperança, refletindo sobre esperança, respirando esperança e também retomando a proposta do Pacto Educativo Global, já proposto pelo Papa Francisco e agora retomado na Carta Apostólica do Papa Leão, traçando novos mapas de esperança para a educação. Então estamos todos juntos, né, de mãos dadas, onde a esperança ela é apresentada como uma força essencial que nasce da fé e da confiança em Deus, mesmo diante das dificuldades e incertezas da vida. A esperança não é um simples otimismo ou uma ilusão, mas é uma atitude concreta que impulsiona o ser humano a agir com amor, solidariedade, compaixão e a enxergar, mesmo nos momentos de crise, de dor, de dificuldade, de desafio, ver além, enxergar além, ver uma saída. Ela é essa mola propulsora que nos ajuda a caminhar. É uma força ativa, profundamente transformadora, que nos ajuda a olhar para frente, olhar para o alto, a caminhar. E a ter certeza da chegada, a ter certeza de encontrar uma saída, mesmo que isso não esteja muito claro, muito delineado, né? Um caminho, nos ajuda a percorrer um caminho, ainda que esse caminho não esteja muito claro diante dos nossos olhos e dos nossos pés. Então, nesse sentido, é que a gente quer conversar com você, educador, com você, professor, que muitas vezes está cansado, está adoecendo nas escolas, está desanimado, está desmotivado. Temos muitos problemas e não podemos ignorá-los. Problemas de aprendizagem, problemas de disciplina, problemas na nossa organização enquanto sistema escolar. E a gente quer convidar o Wagner, né, o nosso segundo convidado do programa de hoje. A gente já quer chamar o Wagner para essa conversa e pedindo o Wagner para trazer o seu olhar de esperança, nos ajudando a encontrar possibilidades de saída, de superação para esses desafios todos. E também olhando para a Carta Apostólica, uma das prioridades que o Papa Leão coloca é com relação à vida interior. Como que as nossas escolas podem possibilitar isso aos nossos jovens, adultos, às crianças? Porque é um processo que deve começar desde cedo. E para isso a escola precisa se reorganizar, criar espaços, criar atividades que exijam mais profundidade. O nosso processo formativo precisa ser mais interior e menos voltado só para os aspectos externos e utilitaristas da vida. Criar espaço de silêncio, discernimento, diálogo consigo, com o outro, com Deus, dimensões que nós estamos aí propondo desde a educação infantil nos campos de experiência, mas que as nossas escolas precisam se reorganizar. Nós precisamos criar essa dinâmica, porque nós funcionamos muito no automatismo nas nossas escolas, nós temos muita dificuldade, a gente visualiza isso, de inovar as nossas práticas. Wagner tem uma vasta experiência no campo educacional, dentro da escola, fora da escola, agora ele atua como
analista educacional da Superintendência Regional de Ensino e tem muito a contribuir conosco hoje neste programa. A gente agradece desde já, Wagner, por ter aceitado o convite de estar conosco aqui hoje, conversando, partilhando das suas experiências, nos ajudando a manter acesa essa chama, lançando olhares de esperança sobre a educação. Seja muito bem-vindo. Prezados ouvintes do programa Hora da Família, prezada Cláudia, de início agradeço a oportunidade e o convite para dar minha contribuição nesta edição do programa. É uma honra participar de um programa tão importante que leva aos nossos ouvintes reflexões atuais e pertinentes ao nosso tempo. Bom, vamos lá. 60 anos se passaram desde a promulgação do documento conciliar Gravissimum Educationis. Ele ainda se mostra atual, fresco e relevante para a nossa época, a ponto do Papa Francisco, em 2019, propor um pacto educativo global, apontando 7 prioridades urgentes aos nossos tempos. E agora, recentemente, como uma herança confiada pelo seu antecessor, o Papa Leão XIV acrescentou outras 3 prioridades na sua carta apostólica denominada Criando Novos Mapas de Esperança, que já foram anunciadas neste programa. Nesse espaço de participação no programa Hora da Família, eu quero me deter um pouco mais, no princípio primeiro acrescentado pelo Papa. Ele chama a atenção para a necessidade de educar para a vida interior, para a profundidade, para a escuta do próprio eu, para a escuta da consciência e para o diálogo com Deus, isto mediado pelo valor do silêncio. Penso que é importante partirmos da realidade atual, marcada pelo advento da digitalização e do desenvolvimento das tecnologias, como o smartphone, as redes sociais e a inteligência artificial. Essa nova realidade nos inseriu numa nova e inédita teia social e num novo ambiente cultural, complexo, flexível, fragmentado, dado às rápidas mudanças, que vem desafiando nossa capacidade de atenção e memorização, tão importantes no processo de ensino e aprendizagem. Já é evidente nossas dificuldades de concentração, de atermos numa leitura mais profunda, visto que estamos nos acostumando com a superficialidade e fragmentação dos conteúdos que circulam nas redes sociais. Nossa dependência das telas, que nos convocam o tempo todo através das notificações, vem minando nossa capacidade de voltarmos para nós mesmos e ouvirmos a nossa interioridade. São muitos os atrativos e estímulos que chegam da nossa realidade virtual e que nos fazem surdos à nossa realidade mais profunda. Nossa sociedade tecnológica não suporta o silêncio. E é nesse ambiente cultural e tecnológico que nossas crianças e adolescentes estão crescendo e se desenvolvendo. É nesse ambiente que a educação vem enfrentando novos desafios. O foco na racionalidade, tão caro à escola cartesiana, é insuficiente para atender essas novas complexidades. É necessário avançarmos na educação integral. A escola, como reflexo da sociedade, é profundamente afetada por esta realidade. Porém, ela é também um dos espaços privilegiados, juntamente com a família, de transformação e busca de alternativas. Defendo aqui a educação integral. Mais precisamente, defendo o currículo da educação em tempo integral. Não estou me referindo a nenhum modelo ou experiências em andamento, mas eu destaco que é central na educação em tempo integral. Ou seja, a extensão do tempo e a flexibilidade do currículo, o que propicia espaços para outros saberes, para o desenvolvimento de outras competências, que vão para além
do foco na racionalidade. Entendemos aqui a formação humana pensando na sua integralidade, que está para além do domínio da razão, ainda tão hegemônica. A educação integral, ela incorpora outras dimensões igualmente importantes, como a emoção, a socialização, a corporeidade e a espiritualidade. Penso que é sobretudo num currículo de formação integral que encontraremos espaços para a concretização do princípio da vida interior, conforme nos propõe o Papa na sua carta apostólica. Destaco como lugar privilegiado para trabalhar esta dimensão da vida interior o componente curricular projeto de vida. Hoje, obrigatório em todas as escolas que ofertam o ensino médio no país e também no currículo da educação integral dos anos finais. Aponto ainda outras ações que podem e já ocorrem em muitas escolas de nossa regional. Falo aqui da possibilidade da prática do filosofar no ambiente escolar, o que significa ir além das aulas de filosofia, que introduzem os filósofos e os fundamentos da filosofia, como a metafísica. Enfatizo a importância das escolas abrirem espaços e incentivarem a criação de clubes filosóficos, que propiciam aos estudantes momentos de reflexão e diálogo. Sempre tem um grupinho de estudantes que gostam de reflexões filosóficas, que gostam de temas metafísicos que aprofundam sobre o sentido da vida, sobre os fundamentos da realidade. As escolas que ofertam tempo integral já até possuem esses espaços, chamados clubes de protagonismo juvenil. Bom, destaco também outra prática muito comum em escolas que ofertam tempo integral para os estudantes, sobretudo para os estudantes dos anos iniciais, que é a prática do relaxamento após o almoço. Podemos também falar em meditação aqui. Como sabemos, o relaxamento ou a meditação é uma atividade que valoriza o silêncio, o descanso do corpo, da mente, além de práticas que quebram a nossa rotina de ativismo. E sabemos que essas práticas são muito importantes para o nosso equilíbrio mental e emocional. Associado a essa prática, valorizo ainda aqueles espaços escolares que conservam jardins bem cuidados. Os jardins são espaços agradáveis, que convidam ao silêncio e à contemplação das delicadezas da natureza. Envolver os estudantes na construção, manutenção de jardins é ainda mais interessante, pensando aqui no desenvolvimento de competências emocionais. Ainda, continuando aqui nossa reflexão, muitas escolas também realizam visitas pedagógicas. Quando recebo algum projeto para visitar parques ecológicos, como Inhotim, Parque Estadual do Rio Doce, aqui perto de nós, Serra do Cipó, dentre outros, que inserem os estudantes numa experiência concreta com a natureza, numa experiência de imersão, eu fico muito satisfeito. Esses ambientes possuem o potencial de propiciar momentos de interiorização, de autorreflexão e de conexão com o cosmos. Falando em cosmos, uma prática que vem ganhando espaço é a contemplação das estrelas, denominada astroturismo. Nossa região tem um céu noturno de qualidade, com baixa poluição luminosa, propício à observação do céu noturno. Eu já atuei numa escola em que o nome de uma das eletivas era astronomia. Contemplar o cosmos nos faz lembrar de que somos parte dele. Nossos corpos contêm elementos químicos que foram forjados no interior das estrelas. Bem já dizia Francisco de Assis, irmão Sol, irmã Lua. Ainda temos o hábito de olhar para o céu noturno? Ou só temos olhos para as telas?
Penso que hoje tais práticas são tão necessárias quanto urgentes, visto que, em meio à digitalização e ao domínio da realidade virtual, elas reforçam nossa ligação com a natureza, com o cosmos e com a dimensão transcendental de nossa existência, afirmando assim a nossa humanidade. Caminho, penso eu, para superarmos crises de nossa época. Somos parte do cosmos e não um ser à parte, desconectado. Buscar essa reconexão só fará bem à nossa vida como um todo. Encerra essa reflexão enfatizando novamente como foi feliz o Papa Leão XIV ao propor para a educação o princípio da interioridade, da profundidade. Essa busca do diálogo conosco mesmo e com Deus é mais do que necessário para a nossa época, visto que estamos tão desconectados e carentes de sentido. Bom, agradeço novamente aqui a oportunidade e desejo a todos os nossos caros ouvintes um bom fim de semana com as bênçãos de Deus. Caro ouvinte do programa Hora da Família, pela Rádio Vida Nova FM, nós estamos de volta com o nosso programa agora no terceiro bloco. Ouvimos a Nilciene, que com muita propriedade falou de forma tão abrangente sobre a necessidade de ressignificarmos, né, os processos educativos para que realmente a esperança possa germinar e fermentar na nossa prática cotidiana. Ouvimos o Wagner, que fala também de forma, né, com muita propriedade sobre esse tema, de forma muito profunda. Ele tem uma vasta experiência, muito a contribuir com o seu olhar de esperança, com a sua visão holística, com a sua visão sempre muito otimista, mas o otimista esperançoso, né? Não do otimista que beira a ilusão, mas é aquele otimista que tem o pé no chão, né? E agora a gente não poderia deixar de trazer também a contribuição de alguém que é sempre muito cheio de esperança, de alguém que traz a esperança como aquela semente dentro de si, talvez ainda tenra, frágil, mas ao mesmo tempo cheia das potencialidades de vida que é a criança. E aí hoje a gente vai trazer uma fala muito carinhosa, muito afetiva ao meu coração, a minha querida Melissa, a minha filhada que sempre nos acompanha, sempre me acompanha lá de Sabinópolis, no programa Hora da Família. E hoje vai participar conosco, que coisa boa, meu amor, que você vai estar com a gente, que alegria. Obrigada a você, obrigada a minha comadre Giovânia e o meu compadre Tiago, que autorizaram a participação da Melissa. Muita gratidão a vocês, obrigada pela sintonia aí, pela audiência no Hora da Família. E Melissa, eu chego na casa dela, ela fala, Dindinha, tá sempre cheia de livros, e fala, eu vou te contar uma história, e hoje eu vou te contar uma história de Jesus. E ela sempre me conta uma história de Jesus. Pode contar uma história de Jesus, pode contar todas as histórias que você quiser contar, viu, Melissa? Seja muito bem-vinda à Hora da Família. Uma alegria ter você aqui. Didinha está muito feliz e satisfeita com sua participação, viu? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vida Nova FM de Guanhães. O meu nome é Melissa Cândida Ribeiro. Tenho 7 anos e estou no 2º ano do ensino fundamental. Estudo no Centro Pedagógico Motivar, aqui em Sabinópolis. Amo ler histórias, viajar e fazer amizade. Faço jiu-jitsu e vou à missa com as crianças aos domingos na paróquia São Sebastião de Sabinópolis. A minha mamãe Giovânia, participa do movimento das mães que oram pelos filhos e reza por mim, pelos meus amiguinhos e pelas crianças do mundo inteiro. A minha família é muito amorosa e cuidadosa comigo. Meu papai, Tiago, é cruzeirense e puxei ele. Eles me
me ensinam a respeitar a Deus e aos outros. Minha professora Girlane é maravilhosa na minha escola. Falamos de amor e aceitamos uns aos outros, de jeitinho que eles são. Falamos de Deus e de como Ele queria que todas as crianças fossem, que as amassem e cuidassem para que se tornem adultos e de bem. Minha Dindinha Claudinha me convidou para participar do programa Hora da Família, Olhares de Esperança, sobre a educação, e eu fiquei muito feliz. Eu acredito que com o que aprendemos, podemos ser mais obedientes, que o mundo pode melhorar se cada um ajudar e fazer o bem. A escola é um lugar legal que muda o mundo. Aconselho meus amigos a ter mão e fazer o bem. Quando erro minha e meu pai ou a professora me ensinam o que é certo, peço Papai do Céu perdão e mudo. Todos podem fazer isso e ser feliz. Amo estudar, respeito minhas professoras. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Querido ouvinte, caras famílias, prezados educadores que nos escutam neste programa de hoje, no Hora. Querida Melissa, obrigada pela sua participação, meu bem. Que alegria ouvir a sua voz, contar com a sua presença aqui, trazendo o seu olhar de esperança. Sempre tão atento, sempre tão brilhante, sempre tão perceptivo a tudo que acontece ao seu redor. Que a gente possa alimentar em nós essa esperança, esse olhar que a criança mantém de encantamento sobre o mundo, em todas as situações, mesmo quando passam por dificuldades, porque elas também passam por dificuldades. E dentre as muitas dificuldades que a gente vivencia hoje na educação, em muitos contextos, nós que trabalhamos na escola pública, na maioria das vezes, temos a dificuldade de aprendizagem. É um tirar da criança a esperança quando ela está ali repetidamente na escola, todos os dias, num processo de aprendizagem que não acontece. E a gente sabe que isso é uma realidade nossa. Nós temos alguns indicadores educacionais que apontam que os nossos estudantes do ensino médio, eles estão saindo hoje, a maioria, regra geral, tá? Né? Logicamente que tem as exceções, mas os indicadores apontam que a maioria está saindo hoje do ensino médio com um nível de 7º ano do ensino fundamental. Quando eu conversava outro dia com o professor sobre isso, ele falou: você está sendo muito generosa, é menos. Então, assim, isso é preocupante, isso é muito sério. E nós precisamos realmente estarmos mais unidos, de mãos dadas, dentro daquela proposta do Pacto Educativo Global, que foi desenhado tão bem pelo Papa Francisco, que o Papa Leão XIV tem retomado, inclusive na sua primeira carta apostólica, que dialoga diretamente também com a sua primeira exortação apostólica, em que ele vai chamar a atenção
Para o cuidado com os pobres, de Lexity, Eu Te Amei. Ele vai falar do amor preferencial de Jesus para com os pobres, porque foi exatamente com esses que ele viveu, foi exatamente com esses que ele gastou a maior parte do seu tempo, foi exatamente a esses que ele ensinou primeiramente, né, tanto no seu grupo apostólico quanto, né, no seu grupo maior daqueles que o acompanhavam. Era o grande público, era o grande povo, é o nosso público da educação pública. Então, educar é promover dignidade, confiança no mundo em conflito, vai dizer o Papa. E conflitos nós sempre tivemos e vamos ter na nossa história da educação, na história da igreja, na nossa história social, na nossa história como um todo. Infelizmente, nós não aprendemos a viver ainda sem o conflito. Não que ele seja ruim, só ruim, né? Porque do conflito também a gente aprende o respeito pela diferença, a gente aprende a defender os nossos pontos de vista sem achar que o outro está errado. Então, desenhar novos mapas de esperança é isso. E o Papa vem trazer questões essenciais. Nós já falamos no bloco anterior, o Wagner trouxe para a gente, sobre essa questão, né, do primeiro ponto que ele coloca, que é essa necessidade da vida interior. Todos nós precisamos sair hoje do automatismo. A educação também entrou nesse processo e precisa fazer, né, esse seu caminho de volta. O segundo ponto, ele vai falar a respeito do uso da tecnologia, da inteligência artificial, que foi tema do último programa do Hora da Família. Aliás, um programa excelente com a doutora Luciana. É muito bom a gente acompanhar os programas aqui do Hora, porque eles trazem, ele tem essa proposta de ser educativo, ele nos ajuda nessa nossa formação, né, que nós precisamos ir equilibrando, ir harmonizando, né, o emocional, o social, o espiritual, o artificial, o ecológico, porque tudo faz parte da educação humana, tudo faz parte do nosso crescimento, tudo faz parte da nossa evolução. O terceiro ponto, então, é tão delicado e, ao mesmo tempo, tão necessário em todos os tempos, que é com relação à paz desarmada, desarmante, como nós precisamos isso, num contexto social histórico marcado pela guerra, né? Seja ela no macro ou na microhistória. Nós precisamos educar para linguagens não violentas. Nós precisamos educar para a pacificação, para a reconciliação, para a construção de pontes e não de muros. Bem-aventurados os que promovem a paz. É uma bem-aventurança que nós ainda não aprendemos a vivenciar, que nós ainda estamos longe dela, que nós ainda não estamos nesse estado, e ele é necessário que ela se torne conteúdo de aprendizagem. Existe método para isso. O último programa falou disso também, quando trouxe associada a inteligência artificial e inteligência emocional, porque ela é que vai nos dar o equilíbrio, porque ela é que vai ensinar o respeito por todos, né? Porque todas as vidas importam, né? Todas as vidas importam. E o nosso projeto de educação para a paz, ele tem que passar por isso. Nós atendemos preferencialmente aos pobres porque a esses é negado tudo, quase tudo, né? Desde o acesso aos bens educacionais, da educação, né, científica, da educação escolar, mas também muitas vezes a educação espiritual mesmo, que é uma questão é negado o direito à justiça. Nós não temos condição de falar em igualdade, mas nem a equidade social a gente tem conseguido promover nos nossos processos, com as nossas políticas públicas. E a educação é uma política pública essencial. A educação, ela é uma fonte de esperança para a humanidade, porque ela é uma fonte que mantém, desde a infância, essa esperança acesa, essa fonte da vida, essa chama da vida, que não pode apagar em nenhum momento, mas às vezes apaga
nos nossos estudantes. Essa chama é apagada porque pela reprovação, pela não aprendizagem, pelas dificuldades que encontram no ambiente educacional, essa chama tem se apagado nos nossos educadores. E nós precisamos olhar para essas situações de crise, mas com coragem e perseverança. Como a gente vem falando desde o nosso primeiro bloco, a esperança ela não é passiva, ela precisa ser ativa, ela precisa ser transformadora e para isso ela precisa estar profundamente enraizada no amor divino. Por isso, para que ela tenha a força capaz de renovar o coração, para que ela tenha a força de inspirar a construção de um mundo mais justo e fraterno. A gente precisa de um mundo mais justo e fraterno. Fazer opção preferencial pelos pobres é construir um mundo mais justo e fraterno. Desenhar novos mapas de esperança passa necessariamente pela construção de um mundo mais justo e fraterno. E aí a gente vai, encerrando o programa de hoje, deixando viva essa chama e esse sonho de um mundo mais justo e fraterno, que todos nós trabalhamos para isso. A religião, a educação, a ciência social, a psicologia, mas especificamente a área das ciências humanas trabalha com esse foco, mas nós humanos trabalhamos com esse foco. Nós precisamos deixar essa chama acesa em nossos corações, no coração das nossas crianças. Eu vou ficando por aqui deixando um abraço muito carinhoso, o meu agradecimento a toda a equipe do programa Hora da Família pelo convite, à Rádio Vida Nova, aos participantes pelas belíssimas contribuições que enriqueceram grandemente, deixaram um belo nosso programa. Muito obrigada, Maria Nilciane Siqueira. Muito obrigada, Wagner Soares Bustamante. Muito obrigada, Melissa Cândida Ribeiro. Abraço carinhoso em cada um de vocês. Eu quero deixar de forma muito especial o meu abraço e o meu pedido de oração para alguém que é muito assíduo no Hora da Família, contribuindo com seus textos, contribuindo com as suas poesias, acompanhando os nossos programas, dando suporte, dando apoio, porque é um comunicador nato, é um poeta, é o nosso pai espiritual, é o nosso pastor, o nosso querido Dom Otacílio, faz aniversário natalício no dia 17 de novembro. Que bom poder ter a oportunidade de deixar aqui no ar, no Hora da Família, o meu abraço carinhoso para o senhor, a minha oração, a minha prece pela sua vida, para que Deus continue acumulando o Senhor de muitas bênçãos, que o Espírito Santo continue inspirando, para que o Senhor continue espalhando a esperança, continue mantendo acesa essa chama aqui na nossa diocese e em nossos corações, de todos nós, que somos seus filhos espirituais. Abraço carinhoso para o Senhor e peço aos ouvintes oração pela vida de Dom Otacílio. E vou deixando o meu abraço carinhoso também a você que nos acompanhou nesta hora. Nossa gratidão imensa pela audiência, por estar sempre ligadinho conosco aqui no Hora da Família. Até o próximo programa.